quais são as principais causas da sarcopenia no idoso? Primeiro, a gente tem que pensar nas causas nutricionais. Então, o idoso que está ingerindo pouca proteína, esse é um dado muito importante, fazendo um adendo aqui, vai ser um tema de uma próxima aula, vai ser sobre características e sobre o estado nutricional, aí, recomendações nutricionais para o idoso. Mas, via de regra, se o idoso não tiver nenhum problema renal, nenhum problema que contraindique, a gente indica de 1 a 1,2 gramas de proteína por dia. Lembrando que o grama de proteína tem um macetezinho também, que é assim. Então 200 gramas de um bife de 200 gramas tem 200 gramas de proteína? Não. Esse bife, essa carne, por exemplo, vai ter o quê? Vai ter parte é água, parte é gordura, parte vão ser outros elementos que não a proteína pura. Então vai depender do tipo de proteína, vai depender da composição de cada carne, vamos dizer assim, cada proteína que nós ingerimos. Então isso aí é em forma pura, de absorção pura mesmo. Um peito de frango, por exemplo, aí, que tem 30% de proteína mais ou menos, dependendo, então 100 gramas de um bife de 100 gramas vai dar mais ou menos uns 30 gramas aí de proteína. Um idoso que tem 70 quilos tem que ingerir pelo menos aí até 100, 90, 100 gramas de proteína por dia. Tem outro ponto também, outro pulo do gato, não pode ser numa única refeição, porque a nossa capacidade de absorver também de uma vez só não é possível, então tem que ser fracionado em várias refeições. Então, primeira coisa, baixa de ingesta de proteína, causa de sarcopenia. Segunda, ingestão de caloria. Além da proteína, do carboidrato, das gorduras, a gente precisa absorver também, a gente precisa entender a parte da caloria, que é a energia que cada refeição vai trazer para o idoso. Então não adianta ser uma dieta hiperproteica, com muita proteína, mas com baixa caloria. Então ele vai promover ainda assim o catabolismo, que é a perda de massa, tanto muscular, quanto a massa de uma maneira geral, de perda de peso do paciente. Então a ingestão, a baixa de proteína, a baixa de ingestão de caloria, baixa de alguns micronutrientes, alguns sais minerais, selênio, zinco, alguns micronutrientes que podem participar aí também de algumas reações do anabolismo, que é da produção de músculo. Outra situação também que pode causar sarcopenia são síndromes desabsortivas, síndromes causadas que podem produzir má absorção dos nutrientes, algumas diarreias agudas, alguns quadros de intolerância à lactose, de intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. Então expõe, cirurgia bariátrica, então expolia bastante nutriente e faz com que não tenha absorção adequada da quantidade de energia e de proteína que a gente precisa. Outra causa associada à sarcopenia são as causas relacionadas à imobilidade. Então o paciente de uma forma aguda, que teve uma fratura de fêmur, por exemplo, depois de uma queda, então vai ficar no leito algumas semanas, embora a gente tente o máximo possível depois da cirurgia tentar fazer com que o paciente ande, mas a imobilidade vai fazer com que não haja contração, não haja utilização do músculo e vai contribuir e muito para a sarcopenia. Outras causas são doenças sistêmicas mesmo, que o paciente pode desenvolver. Então, uma doença cardiorrespiratória, um paciente tem insuficiência cardíaca, além de promover o aumento aí do catabolismo de proteína, vai fazer com que o paciente não se movimente adequadamente por conta de falta de ar, então vai piorar, vai desenvolver uma sarcopenia. O paciente com câncer, que o câncer por si só produz algumas substâncias que causam aí a diminuição de massa muscular. O paciente com quadros até de osteoartrites, osteoartroses, quadros inflamatórios articulares. O paciente não vai conseguir deambular adequadamente por uma dor de joelho, uma dor no joelho, por exemplo. Então vai causar uma imobilidade, como consequência uma sarcopenia. O paciente que tem algumas doenças metabólicas como diabetes. Voltando a falar um pouquinho das complicações principais da sarcopenia, além do risco de queda, além da diminuição da imunidade, a gente pode falar também de alguns estudos recentes até que mostram
a relação entre a sarcopenia e mortalidade, aumenta muito a mortalidade. Mostra a relação da sarcopenia com perda cognitiva, né, com perda de memória, com doença cognitiva, transtorno cognitivo leve, né, que a gente chama. Então existe uma correlação muito importante aí entre a sarcopenia e outras doenças e outras condições.